Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos finalizar aí a correção do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. É o PET volume número 5 e estamos nas semanas 3 e 4, que tem como eixo temático geometria de medida, tópico esferas e bolas e secções planas de figuras tridimensionais usuais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe essa resolução com os seus colegas. Então aqui ele traz um pouquinho de posição de um plano e uma esfera. Então a posição de um plano alfa em relação a uma esfera pode ser. Então o plano pode ser externo, né? Ele não tem ponto nenhum comum com a esfera. Ele pode ser um plano tangente, ele toca a esfera em um único ponto. Ou esse plano ele pode ser secante, ele corta a esfera em mais de um ponto. Tá? O PET trouxe o exemplo número 1, junto com ele veio a resolução. E vamos para o que interessa, vamos desenvolver as nossas atividades. Questão número 1. Uma bola de centro C tem raio medindo 5 centímetros. A distância de um plano ao centro dessa bola é 5 centímetros. Nesse caso, o plano e a bola, o que acontece com o plano e com a bola? Olha só, o raio mede 5 centímetros, o raio dessa bola, dessa esfera. E a distância do plano até o centro da bola também é 5. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo essa ideia. Eu tenho aqui uma esfera, o raio, que é isso aqui em vermelho, vale 5. E a distância do centro até o plano também vale 5. Então, o plano e a esfera possuem um ponto só comum, que é justamente o ponto A. Então, o plano e a bola não se interceptam. Mentira, né? Interceptou aqui em um ponto. Letra B, interceptam em um único ponto. Sim, verdade. Então, a gente fica com a alternativa letra B. Questão 2. Um plano beta intercepta a esfera S em pelo menos 2 pontos. Qual é a intersecção do plano beta com a esfera S? Então a ideia é essa. Eu tenho aqui um plano que cortou a esfera em pelo menos 2 pontos. Cortou em vários pontos na realidade. Se você corta em um ou você corta em vários, não tem como cortar só em 2. Então cortou em vários pontos a esfera. Qual é a intersecção do plano com a esfera? Bom, o plano, na hora que ele corta a esfera, ele vai gerar essa região aqui, que é chamada secção. E essa secção, ela tem qual formato? Uma circunferência? Sim. Um conjunto formado por 2 pontos? Não, são vários. Um quadrilátero? Claro que não. Um segmento reto também não, então a gente fica com a alternativa letra A. Aqui nós temos uma esfera, que é a chamada secção. Após efetuar o corte, a gente tem ali uma circunferência. Poderia ser um círculo, né? Acho que seria mais interessante colocar aqui um círculo, porque a região interna ela é preenchida. Questão número 3. O professor pediu que os alunos desenhassem uma secção plana em uma esfera de centro O e raio R. 3 alunos fizeram os desenhos abaixo, colorindo na cor preta o que eles consideram ser uma secção plana na esfera. Quem desenhou corretamente? O que seria uma secção plana? É você realizar um corte e encontrar uma região. Então, olha só. A Fernanda, ela fez um corte aqui em cima e ela encontrou essa região aqui. Então, essa região ela foi obtida através de um corte. Você corta inteirinha a esfera como se fosse uma laranja. Você cortou aqui, tirou a bundinha da laranja, você vai enxergar essa parte aqui que é a parte da laranja, que seria um círculo. Então, essa parte ela é uma secção plana. Assim como essa aqui também é uma secção plana. Como passa pelo centro, é a maior secção possível na esfera. Então a Carla também fez uma secção plana. O André não, porque a gente não consegue cortar só essa parte, Eu tenho que realizar um corte, não tem como cortar só essa parte. Então isso aqui não vai ser uma secção plana. Então, quem conseguiu realizar aí 2 cortes é a Carla e a Fernanda. Então eu fico com a alternativa letra C. Questão número 4. 4 planos, P1, P2, P3 e P4, interceptam uma esfera de centro O e raio R. O quadro a seguir mostra as distâncias desses planos ao centro da esfera.
Então, o plano P1 tem uma distância D1, plano P2 distância D2 e assim por diante. Sabe-se que D1 é menor que D2, é menor que D3, é menor que D4, que é menor que o raio. A circunferência de menor raio resultante dessas intersecções pertence ao plano 1, 2, 3 ou 4. Então, para a gente poder ilustrar, vamos considerar aqui essa esfera, o centro dela, vou imaginar ele aqui, e a menor distância possível em relação ao centro é o plano P1. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, vamos chamar aqui de P1. Por que P1? Porque existe aqui um plano que vai passar por P1 e ele é muito próximo do centro. Então eu teria uma circunferência mais ou menos assim, olha só. Beleza? Aí se eu pegasse um ponto acima, com uma distância maior em relação ao meu centro, vou chamar aqui de P2, eu teria um plano que ia ficar um pouco acima. Então esse aqui seria o plano. Aí eu poderia pegar agora um outro ponto, pegar aqui um ponto P3 e faço um outro corte. Então ficaria assim. E por último, eu pego o ponto P4, colocar ele aqui em cima. Então essa aqui seria o plano que passa por ele. E nós queremos saber qual tem o menor raio. Olha só, lembrando que o plano P1, a distância dele em relação ao centro é a menor de todas. Então o P1 está aqui, a distância em relação ao centro é pequenininho. Depois vai aumentando. A distância do ponto P4 em relação ao centro é o maior de todos e muito próximo do raio. Por isso que o P4 está aqui em cima. Ele está bem próximo do raio. E qual desses planos oferece uma circunferência de menor raio? É justamente o P4, Esse raio aqui, ele é menor que esse raio, ele é menor que esse raio e ele é menor que esse raio. Então o P4 é aquele que tem o raio menor. Então essa foi a questão número 4, dando sequência aí, questão 5. Uma esfera de raio R foi cortada por um plano contendo seu centro. A secção formada é um círculo de raio. Então quanto vale o raio dessa circunferência que nós vamos encontrar? Então tem uma esfera que foi cortada por um plano que contém o centro. Então a ideia é essa. É o círculo máximo. O círculo máximo, ele pega o centro. Se ele pega o centro, esse círculo máximo tem o raio igual ao raio da esfera. Se o raio da esfera é R, o raio desse círculo máximo também vai ser R. Então a gente fica com a alternativa letra B. Questão 6. Um plano secciona uma esfera a uma distância de 8 centímetros do seu centro, determinando uma secção circular de raio 6 centímetros. O raio R dessa esfera em centímetros mede. Então, a ideia do desenho seria essa. Pensem comigo aqui, olha só. Um plano secciona uma esfera a uma distância de 8 centímetros do seu centro. Então, um plano corta a esfera a 8 centímetros do centro. Esse é o centro. Cortou aqui em cima, então a distância equivale 8. E esse corte gerou um círculo, gerou uma circunferência, uma secção circular de raio 6. Então isso aqui vale 6. E nós queremos descobrir quanto vale aqui o raio da esfera. Como aqui é um ângulo de 90 graus, Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, é justamente o nosso R. Então R ao quadrado vai ser igual. B e C são catetos, então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Então R vai ser igual a raiz quadrada, Potência trocajado vira raiz. E 36 com 64, 100. Então R vai ser igual a raiz quadrada de 100, que vale 10. Então alternativa letra C. O raio mede 10 centímetros.
Questão número 7 e última, ela diz o seguinte: sobre uma esfera E de centro O e raio R, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos imaginar essa esfera. Então, está aqui a minha esfera, é uma esfera de centro O, raio R, e chamada aqui de esfera E, né? Uma esfera E. Então, vamos para a primeira afirmação. Se P e Q são pontos sobre a superfície da esfera E, e o segmento PQ não passa pelo centro, então a medida desse segmento é menor que o diâmetro de E. Bom, temos dois pontos P e Q, e se eu ligar esses dois pontos, né, formar o segmento PQ, ele não passa pelo centro. Então vou imaginar que o ponto P esteja aqui, e o ponto Q eu vou imaginar que ele esteja aqui. Então esse aqui vai ser o segmento PQ, que não passa pelo centro. Beleza? Ele não passa pelo centro. E está afirmando que esse segmento é menor que o diâmetro. Bom, o que seria o diâmetro? O diâmetro seria esse cara aqui, ó, que eu vou fazer em rosa. Esse aqui é o diâmetro. É a maior distância possível entre dois pontos, claro que passando pelo centro. Se o diâmetro é a maior distância possível, claro que PQ é menor que o diâmetro. Então, A1 ela é verdadeira. 2. Se a distância de um ponto P ao centro O da esfera E é igual à medida do diâmetro de E, então P está sobre a superfície esférica de E. Pensem comigo, olha só, onde está o ponto P? O ponto P, a distância de P ao centro, é igual à medida do diâmetro de E. Pensem comigo, esse diâmetro rosa, vamos imaginar que ele tem como medida 10. O ponto P até o centro também mede 10. Então, onde estaria o ponto P? O ponto P teria que estar fora. O ponto P teria que estar aqui. A distância do P até o centro é igual ao diâmetro. Se o diâmetro é 10, a distância de O até P também é 10. Então, o P está onde? O P está fora da esfera. Então, aqui ele falou o seguinte: se a distância de P ao centro O da esfera é igual ao diâmetro, então P está sobre a superfície esférica de E. Não, o ponto P está fora. Então é uma sentença falsa. Item 3. Se a distância de um ponto P ao centro da esfera E é maior do que a medida do raio, então P é exterior à esfera E. Verdade, é o que aconteceu no item anterior. Se a distância de P ao centro for superior ao raio, está aqui o raio, olha só, o raio está aqui em rosa. Se a distância de P ao centro for maior que o nosso raio, P é um ponto exterior, verdadeiro. Então eu fico aqui com a alternativa 1 e 3. Então letra B, apenas 1 e 3 são as verdadeiras. Assim a gente encerra a correção do PET volume número 5. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E até o PET volume número 6. Acredito que deve chegar em breve. Um grande abraço.